A Waterford, na Irlanda, combina arte e praticidade. Seus artesãos transformam cristal chumbado em cálices e vasos cintilantes. Em 1674, o fabricante de vidro George Ravenscroft patenteou um método de produzir cristal fino usando óxido de chumbo em vez de carbonato de potássio. O verdadeiro cristal deve conter pelo menos 30% de chumbo. Alguns cristais finos contêm mais de 50%. O resultado é um vidro brilhante, forte o bastante para suportar cortes profundos. O chumbo também reduz a temperatura de fusão do vidro, aumentando sua maleabilidade. Mas isso não é tudo. It increases the refractive index, and what it means is that once you cut the piece of leaded glass into specific shapes, it reflects glass in very magic ways, in many different directions. For an optician, it's actually a problem. They would call it chromatic aberration, those rainbows that you see. But for a glass designer, it's a dream come true. O próprio cristal é uma aberração na história do vidro. Esse processo trabalhoso foi aperfeiçoado enquanto a produção em massa revolucionava a fabricação do vidro. As antigas fornalhas eram substituídas por fornos modernos que aumentaram muito a produção. Esses fornos maiores permitiram a fabricação de chapas de vidro para vidraças. O antigo método de fazer vidros planos com o rondó e o cilindro dominou durante séculos. Mas em 1905, Émile Fourcault conseguiu tirar de um forno uma chapa de vidro contínua e uniforme. It involved dipping a bait into a pot of molten glass and drawing it up as if you would put a knife in a pan of honey and lift the knife up and the honey would stick to the knife. Except this honey's over 2,000 degrees, and the knife you just put in there is likely to start degrading rapidly because hot glass is incredibly corrosive. No processo de Fourcault, o vidro é levantado e passa por uma série de rolos, produzindo uma porção de vidro plano, mas um pouco ondulado. O vidro é lixado e polido até ficar liso. Para cada tonelada de chapa de vidro produzida, outra tonelada é devolvida ao forno. O processo de Fourcault foi aperfeiçoado por Alistair Pinkelton, da fábrica de vidro Pinkelton Brothers. He theorized that if you poured molten glass onto a pool of liquid metal, that the glass would float on that surface of liquid metal. The bottom surface that touched the liquid metal would be smooth, and the top surface would be smoothed by the forces of gravity. Pilkington escolheu o estanho derretido e, depois de 7 anos, finalmente produziu uma chapa de vidro lisa. O processo foi introduzido em 1959, tarde na cronologia da produção de vidro plano, mas a tempo de ajudar a suprir a demanda de vidraças durante a explosão econômica do pós-guerra. Pilkington claims to have the world record for making bad glass before they ever made a good sheet. It's notable in that the great breakthroughs in glass technology often come at the tail end of an extremely long and costly struggle with a process that no one actually knows will ever produce anything good. And that's the story of optical fiber, that's the story of float glass, that's the story of the creation of the light bulb. Falando em lâmpadas, quando fazia experiências com luz elétrica, Thomas Edison pediu à companhia Corning cápsulas de vidro para abrigar seus filamentos. Without glass, it is not possible to have light without fire. And so if you think of the world in which we live and all the ways we create light, imagine all of those as being open flames without glass being the tool to make it work. As lâmpadas precisam ser relativamente finas, mas fortes o bastante para suportar o vácuo necessário para que o filamento elétrico ilumine. Os protótipos de lâmpada de Edison eram soprados um de cada vez e não eram muito fortes. Em Corning, Edison empregou sopradores experientes capazes de produzir as finíssimas lâmpadas.
Vemos os funcionários da Corning produzir uma lâmpada gigante que deve ter sido usada em um farol ou para outro propósito específico. One of those glass blowers is a fellow named Billy Woods, who grows up in a glass factory blowing light bulbs by hand. Woods, like all glass makers, is fascinated by the molten material. And the story goes that he was working on a different glass-making process that produced a continuous stream of molten glass. Woods, que era gerente da Corning, pegou uma pá com um furo e passou por ela um fluxo de vidro. O vidro derretido passando pela pá lembrava a bola de vidro produzida pelo sopro inicial dos insufladores. Ele teve uma ideia. Imaginou uma máquina que passasse uma faixa de vidro por um furo, o colocasse em um molde, soprasse ar nele e criasse automaticamente uma lâmpada perfeita e uniforme. E passou a construir uma das invenções mais engenhosas da história da produção do vidro. Essa máquina, lançada em 1922, foi pouca alterada até hoje. This whole contraption is moving so fast that when you watch it working, you cannot actually see the individual bulbs being made. It is making light bulbs faster than a machine gun can fire bullets. A ribbon machine is so fast and so efficient that 16 of them can make the entire world's production of light bulbs. As máquinas mais rápidas desse tipo produzem 1000 lâmpadas por minuto. Quando os fios de cobre levaram a eletricidade para os lares e escritórios, mais uma vez o vidro foi indispensável. Conexões elétricas expostas eram protegidas por isolantes em forma de sino, também feitos de vidro, por não conduzir eletricidade e ser impermeável. Enquanto Edison aperfeiçoava a lâmpada, um inventor chamado Michael Owens tentava criar uma máquina automática de fazer garrafas. Owens conhecera uma marca de refrigerantes na Feira de Colômbia em 1893 e sabia que a recém-inventada tampa de coroa podia vedar bebidas. But those two things needed a bottle with a uniform neck that would make it all work. Owens clearly understood the need to make a bottle by machine. He also understood the social need to make a bottle by machine because at the time in the American glass industry was a place full of child labor. Antes de Owens, as garrafas eram feitas soprando-se vidro em moldes individuais de formatos diferentes. A máquina de garrafas de Owens, que pesava mais de 20 toneladas, sugava o vidro derretido para dentro de moldes idênticos em forma de garrafa. Outros inventores refinaram a máquina para que a gravidade substituísse a sucção e a bola de vidro caísse no molde. And what would have taken a day of labor to make bottles now can be accomplished in about 7 minutes. As garrafas agora eram feitas automaticamente a uma média de 16 por minuto. A indústria dos refrigerantes nunca mais seria a mesma. O vidro não só iluminou o mundo, como mudou nossa vida. Garrafas vedadas impediam que os alimentos estragassem. Lâmpadas encheram os lares de luzes. Até as ruas ganharam fileiras de lâmpadas de vidro. A seguir, era preciso enxergar à noite, porque logo as ruas estariam cheias de automóveis. Outra grande invenção que também se beneficiaria com as maravilhas do vidro. As cidades modernas são feitas de vidro. Camadas de vidro revestem muitos arranha-céus. Um fato que teria chocado os arquitetos do século XIX, que erguiam prédios com cimento e aço. Chapas de vidro grandes e fortes podem cobrir como uma cortina a estrutura de aço de um prédio, criando um estilo moderno. Hoje o vidro envolve os prédios mais altos porque é um material excepcionalmente forte. Por isso, é espantoso que no começo do século XX, os semáforos costumassem ser quebrados por flocos de neve. There were
railroad signal lights, which were being made of standard sodium borosilicate types of glass. In the winter, you get snow landing on the outside of that glass. But inside, you have a lantern or you have a candle in it, and so the inside is hot. When the snow hits the hot glass, it used to shatter. Buscando uma luz vermelha melhor, Corning encontrou um vidro feito de boro que suportava grandes variações de temperatura. You can use many elements from the periodic table and put them together and create a structure which is a glass. The glass is the characteristic that it is amorphous inorganic material which has generally transparency and in typically very hard surface structure. A Corning batizou o novo vidro de Pyrex. You can take it right out of the freezer and you can stick it in a 400-degree oven and it doesn't shatter. Teste de laboratório a 850 graus centígrados. O Pyrex também facilitou a pesquisa médica e científica. Podia ser usado para realizar experimentos com temperaturas extremas sem que ocorressem explosões. Além disso, o vidro é inerte, ou seja, outras substâncias não podem decompô-lo nem ligar-se a ele. Glass is very, very stable, and you can put extremely caustic or harsh chemicals into a glass container or a glass channel or a glass tube, and it will have no effect or very little effect on the glass relative to many other materials that you would use. Em meados do século XX, grandes porções de vidro, fortes e termicamente estáveis, semelhantes ao Pyrex, eram usadas para cobrir as fachadas de prédios. Novos edifícios, revestidos apenas de vidro, surgiram em cidades como Nova York e Chicago. Um dos primeiros arranha-céus desse tipo foi o Lever House, em Nova York, sede da fábrica de sabonetes Lever Brothers. As the glass gets larger and the structural system becomes less and less apparent, the buildings seem to get lighter and kind of more gossamer in their construction. As grandes chapas de vidro eram fortalecidas pela têmpera, um processo semelhante ao recozimento. Além disso, eram laminadas para protegê-las de desgastes que podiam debilitar sua estrutura. A laminação foi particularmente útil para os vidros de automóveis. Os carros dependem do vidro por muitos motivos. Eles não poderiam existir sem esse material. It's interesting to note that the design of a modern car, the structural integrity of a modern car, is dependent on the glass that's in the car. The car would not survive the crash test were it not for the fact that the glass is part of the structural system of the car. Os fortes vidros das janelas ajudam o carro a não se deformar em colisões. E a laminação impede que os fragmentos de vidro se tornem armas cortantes. Os vidros do carro devem permanecer intactos depois de acidentes. Prensados entre duas lâminas, eles são tratados de forma a se partirem em pequenos pedaços cúbicos e não em cacos pontudos. Outra invenção revolucionária do século XX precisou do vidro para triunfar. A televisão exigia componentes de vidro especialmente fabricados, os tubos de imagem de raios catódicos, para projetar a imagem na tela de vidro do aparelho. Esses grandes tubos a vácuo parecem-se com lâmpadas, mas são mais difíceis de serem feitos devido ao seu tamanho e formato. O cientista da Corning, Jim Griffin, simplificou o processo nos anos 40. He not only spun the early television bulbs, which are actually circular, but figured out a way to spin glass into a rectangle, sort of like saying, I can figure out how to blow a rectangular soap bubble. Os tubos de imagem produzidos em massa tornaram os televisores mais baratos. Os lares e os escritórios nunca mais seriam os mesmos, pois os tubos de raios catódicos ajudaram os computadores a projetar seus fluxos de informação. E muitas dessas inovações em vidro foram produzidas na Corning. Most companies can't claim that they have made any innovations that have changed the lives of mankind. I mean, serious. Corning's been involved with 3. Mas a lâmpada, o tubo de imagem e o cabo de fibra óptica não foram obras do acaso. A Corning tem uma longa tradição em pesquisa. I think we were probably the 3rd corporate research lab in the country. I think GE and Westinghouse were a little ahead of us, and I may be missing 1 or 2 others, but not many. And we started our laboratory in 1908.
A Corning investe os chamados fundos pacientes, verbas que vão para pesquisas que não têm aplicação imediata. Pode apostar que estão desenvolvendo objetos de vidro que serão usados daqui a 20 ou 30 anos. A seguir, veremos as mais recentes pesquisas com vidro. Existem vidas fascinantes e inspiradoras que alteram o curso do nosso destino. São vidas que mudam a nossa percepção do mundo. E há somente um canal onde você poderá encontrá-las. É o Biography Channel. Desde o glamour das estrelas de Hollywood até a visão dos maiores líderes mundiais. É o Biography Channel. Você nunca esteve tão perto. Nos últimos anos, o novo interesse por objetos de vidro artesanais causou uma renascença artística no mundo do vidro. Assim como as fábricas de Indiana, lojas hoje produzem todo tipo de objeto, de pesos de papel a copos para drinks. It's really a great material to just go in there and play with, and it's always fighting back. It really has a personality. I think anyone that deals with glass, especially in its molten form, will tell you that, you know, it's a collaboration between you and the glass. Michael Ames e seus colegas são artistas que se expressam através do vidro. Continuam uma tradição que produziu os exemplos mais deslumbrantes de uma arte meticulosa e extremamente rica em detalhes. De mosaicos requintados e minuciosos a reproduções científicas, todas em vidro. O vidro continua tendo um papel importante nas atividades artísticas do homem. Mas o futuro do material não se limita a aplicações estéticas. Os cientistas apresentam avanços como a tela de cristal líquido e a cirurgia endoscópica a laser. If we all had the crystal ball, we could see what role glass is going to play in the future. I have a hard time thinking specifically of where it's going to be. I don't think anybody in the 1850s would have predicted where glass was going to be, and sometimes our own attempts at doing that are our greatest limitations. O ônibus espacial, por exemplo. A Corning criou suas janelas. The windows on the space shuttle, in fact, in all manned spacecraft since the Mercury program, have been made of ultra-low expansion glass that survives not only the temperatures in deep space where you're down into absolute zero. So you have to have glass that survives a wide range of temperatures and is also durable from a mechanical point of view. Os telescópios nos ajudaram a ver o universo, e hoje o vidro permite que o exploremos. Também no mundo da medicina, o vidro possibilitou avanços muito além dos simples microscópios. People are familiar with things like fiber optic probes that are used during operations, all types of endoscopes. That's sort of on the macro scale. But much of what's happening is that it's heading to miniaturization. You are starting to see small pieces of glass that are like barcodes, and they can identify an individual biological target. You're beginning to see pieces of glass that are radioactive, which can be inserted into the body. They have a biological on them that attacks a certain cancer, and they will attach that cancer. O vidro tornou possível o mapeamento do genoma humano. You actually have to put the DNA on something to conduct experiments. And we've been working for several years to develop a process to print consistently DNA on slides, up to 10,000 dots of different DNA on each slide. So we could essentially print the entire human genome on 2 or 3 slides and make it available to scientists for their discovery process. Glass is going to allow you to wake up in the morning and just
put a little drop of blood or a little drop of some other body fluid and send the information through a computer to be analyzed and get the results back and know exactly where you stand. A televisão e o computador voltarão a se beneficiar com essa tecnologia. Graças às telas de cristal líquido, ou LCD, as máquinas estão cada vez menores. Essentially, these are large chips. So you're looking through the glass, but the glass is also the medium on which transistors are deposited. And the way the transistors work is they stimulate a liquid material that's deposited between the two sheets of glass. Os transistores usarão eletricidade para controlar o líquido, decidindo se a luz será bloqueada ou passará através de pixels coloridos embutidos na tela frontal para criar as imagens que veremos no computador ou na TV de tela plana. De telas de computador a armas, um híbrido de cerâmica de vidro será usado nos cones dos mísseis guiados por radar. Esses cones de cerâmica de vidro suportam o calor e são invisíveis ao radar, logo não interferem com o mecanismo de orientação por radar do míssil. Outras pesquisas buscam controlar a transparência do vidro, tornando-a maior ou menor, dependendo da situação. One of the limitations of ordinary glass, however, is that you can't make it change its light transmission characteristics when you want it to. Smart glass is a technology that we've invented and developed which makes this possible. O Smart Glass permite que você controle a transmissão da luz pela janela com um toque de botão. In other words, a voltage control to regulate the transmission of your window between a dark state and a clear state, or you can tune it in to any degree you want in between those states. In addition, our windows will probably cut out more than 99% of the ultraviolet radiation that would normally impinge on the window. O Smart Glass tem uma película com uma suspensão líquida que, com a aplicação de energia, muda o grau de opacidade do vidro. Combinado com outras tecnologias que refletem o calor solar, o Smart Glass ajudará os prédios cobertos de vidro a economizar energia. E o vidro é um dos materiais mais recicláveis do planeta. Produtos de vidro reciclado reduzem a poluição do ar em 20% e a poluição da água em 50%. 40% do vidro já usado volta a circular todos os anos. O vidro é tão incrível que continua a surpreender os cientistas que trabalham há anos com ele. I lead a group of scientists, the most creative glass research group in the world. It's an absolute delight to lead these challenging people who still maintain that inquisitiveness, that curiosity about what makes glass what it is. How can we deliver the next property, the next functionality, but that still maintain that fascination for glass as an art form as well. It is a surprising, mysterious, strange material that seems to have a mind of its own. And as a glass maker or a glass designer, as a glass technologist, you come to respect this material and the mysteries that are locked inside of it. And you go to work every day sort of saying, can I figure it out? What's there waiting for me? Os cientistas continuam a explorar o potencial do vidro. Enquanto isso, ele enriquece nosso mundo com sua utilidade, suas engenhosas aplicações e a beleza de seus objetos.